Sabe aquela situação que tira o sono de muita, mas muita família por aí? A criança senta, estuda, se dedica, passa horas e horas com o caderno aberto, mas quando chega a prova, a nota simplesmente não reflete nada daquele esforço. É uma frustração danada, que parece não ter fim, não é verdade? Pois é, essa é a pergunta que fica ecoando em casa a cada boletim. A gente vê com os próprios olhos as horas de dedicação, o esforço real que está sendo feito. Mas o resultado que vem no papel, nossa, parece que conta uma história completamente diferente. E aí a gente fica se perguntando, mas o que está faltando? E olha, essa sensação de impotência é muito real e é compartilhada por milhares de pais e mães. É aquele sentimento de não saber mais o que fazer, sabe? De ver toda a dedicação indo por água abaixo e se sentir de mãos atadas, sem conseguir ajudar de um jeito que funcione de verdade. Para a gente entender de onde vem esse problema, a gente precisa olhar mais de perto. Essa frustração toda não é uma coisa só, não. Na verdade, ela é um conjunto de umas 5 dores, digamos assim, muito específicas, que se repetem em lares por todo o Brasil. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira dor, claro, é a nota baixa. Ela acontece porque uma coisa é ler, outra é aprender. E aprender de verdade exige prática. A segunda dor, essa atinge em cheio os pais. A gente quer ajudar, mas, sejamos honestos, quem lembra como se calcula a fração ou o que é análise sintática? Complicado. A terceira é a batalha diária pela disciplina, né? Tentar manter a criança focada é uma luta. A quarta, o clássico, a prova surpresa. Aquele desespero quando a gente descobre uma avaliação importante na véspera. E por último, a gente fica no escuro. A gente só descobre que o conteúdo não foi absorvido quando a nota ruim já chegou. Vira um ciclo, uma bola de neve de frustração. E aí, diante desse cenário todo, a reação mais natural é correr para procurar ajuda. Só que essa busca, para muitas famílias, acaba virando um beco sem saída, cheio de opções que, no fim das contas, não resolvem o problema de verdade. É claro, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Contratar um professor particular. Alguém para sentar do lado, explicar com calma, tirar as dúvidas. Parece a solução perfeita, não é mesmo? O problema é o preço. Vamos pensar. Uma criança com dificuldade em só 2 matérias, com 2 aulas por semana, o custo mensal pode chegar fácil a R$ 1.600. É um valor que, convenhamos, está completamente fora da realidade da grande maioria das famílias brasileiras. E os números não mentem. Essa realidade é clara. O reforço escolar particular tradicional é um recurso que só uns 30% das famílias conseguem bancar. E os outros 70%? A imensa maioria fica sem essa opção. Então, a família fica presa nessa encruzilhada. De um lado, o professor particular, que é ótimo, super personalizado, mas caríssimo. Do outro, os vídeos gratuitos na internet. São de graça, claro, mas são genéricos. Eles não falam exatamente daquela matéria que está no caderno da escola. No fim, nenhuma das duas opções ataca o problema na raiz. Mas e se a gente pensasse diferente? E se a solução não estivesse em alguém de fora, mas na principal ferramenta de estudo que a criança já tem? E se a chave para transformar estudo em aprendizado de verdade estivesse ali, o tempo todo, no próprio caderno? É exatamente aí que a tecnologia entra em campo. Novas ferramentas, usando inteligência artificial, estão mudando esse jogo. Um exemplo disso é uma plataforma chamada Nota 10. A ideia dela é genial de tão simples: usar a IA para transformar uma simples foto do caderno ou do livro em exercícios feitos sob medida na hora. E o processo é muito fácil. Primeiro, a pessoa tira uma foto da página do caderno. Em questão de segundos, a inteligência artificial cria perguntas sobre aquele assunto específico. A partir daí, é só praticar, responder e, o mais importante de tudo, receber um retorno imediato na hora para saber exatamente onde errou e por quê. É na prática transformar aquele estudo passivo de só ler em uma prática ativa. Tá, mas legal, isso funciona na vida real? Funciona. E para a gente entender o impacto disso, vamos pegar um caso real, a história da Maria. Olha só o caso da Maria, do 6º ano. O cenário antes era o seguinte: ela estudava bastante, mas só lendo a matéria. Resultado, um 6 em história e a mãe dela, Carla, se sentindo totalmente impotente. Reforço particular? Nem pensar, caro demais. O cenário depois, usando uma ferramenta como essa, a dinâmica mudou da água para o vinho. A Maria começou a praticar com exercícios criados a partir do próprio caderno. Entendeu onde errava, refez. E na prova seguinte, a nota deu um salto para 8,5. A grande virada foi a prática direcionada. E o depoimento da Carla à mãe resume tudo. Depois de ver o resultado, ela falou:
Isso vale muito, mas muito mais do que R$19,90 por mês. É a percepção de que a paz de espírito e o progresso nos estudos não têm preço, ainda mais quando a solução cabe no bolso. Isso tudo nos leva a um ponto super importante: apoio escolar para todo mundo. O que essas novas ferramentas fazem vai muito além de melhorar uma nota. Elas estão, na verdade, democratizando o apoio escolar de qualidade. A ideia é fazer com que aprender de verdade seja algo acessível para todas as famílias, e não um privilégio só para quem pode pagar uma fortuna por isso. Porque no fim das contas, o que as famílias querem é simples. É ter aquela segurança de que a criança está preparada antes do dia da prova. É ver o filho ou a filha estudando com mais autonomia, com mais motivação, sem aquela briga de todo dia. É poder acompanhar a evolução de um jeito fácil. E, claro, ter tudo isso por um valor que não pese no orçamento do mês. Então, a grande mensagem é essa: apoio escolar de qualidade não precisa mais ser um artigo de luxo. A tecnologia hoje permite que seja uma ferramenta ao alcance de qualquer família que queira, de verdade, transformar o esforço em resultado e quebrar aquele ciclo de frustração que a gente falou lá no comecinho. Fica aqui, então, uma reflexão. E se toda essa angústia com as notas baixas pudesse ter um fim de um jeito bem mais simples e acessível? E se o caminho para o próximo Boletim Azul começasse com um gesto tão simples como pegar o celular e tirar uma foto do caderno? Fica aí o pensamento. Até a próxima!